Tratado do tema proposto, qual é o papel do meio digital na atuação institucional da Câmara de Vereadores de Piracicaba, requer que a gente volte um pouco no tempo para compreender como chegamos nesse momento em que as ferramentas digitais se tornam um apoio importante para os objetivos centrais de um projeto que em abril de 2019 tornou-se lei. Acredito que muitos já ouviram falar do que aqui para nós em Piracicaba se tornou um mantra: a comunicação pública, transparente e dinâmica, que são os objetivos centrais do nosso plano de comunicação proposto em 2017, quando ainda era presidente Matheus Heller, um jovem que sinalizava o desejo de mudanças para o parlamento piracicabano, que infelizmente vinha de uma acelerada decadência de imagem perante a sociedade, frutos de decisões equivocadas, como um reajuste significativo nos subsídios dos vereadores e que ganhou uma repercussão nacional, a expulsão de um cidadão que negou-se a pôr-se em pé durante a leitura bíblica, que regimentalmente é prevista no início das reuniões ordinárias, ou até mesmo o fechamento de suas portas bem no meio dos manifestos de 2013. Atitudes estas que consolidaram a imagem de um parlamento fechado, isolado, distante dos anseios sociais e que, como consequência, era um caso típico e necessário de uma gestão de crise de comunicação. Já naquele momento, e apesar da resistência da gestão do Legislativo, as redes sociais, os meios digitais impunham sua forma para a propagação e potencialização desses equívocos. Naquele momento, com um diálogo absolutamente trancado, bloqueado, a Câmara ignorava e, pior, processava ativistas digitais que expunham com verdades, meias-verdades ou fake news as falhas de relacionamento do Legislativo com a sociedade. Todos sabemos que para se gerir uma crise de comunicação é preciso, no entanto, alterar radicalmente comportamentos. E foi pelas portas da comunicação que esses objetivos foram buscados, envolvendo outros departamentos e com apoios fundamentais de 2 mesas diretoras em exercício desde 2017 e até agora com o presidente Gilmar Rota. A sinalização de mudança chamou a atenção do Observatório Cidadão de Piracicaba, órgão do controle externo que já vinha monitorando a Câmara através de critérios que mensuravam a sua transparência. Foi essa junção de oportunidades que trouxe a ideia de governo aberto para a Câmara de Piracicaba, levando à construção de um programa que tivesse como pilares condições essenciais para transformar o legislativo local. Criamos então o projeto Rumo ao Parlamento Aberto, que em sua primeira ação teve um ambiente digital como ferramenta essencial para o seu desenvolvimento. Colocamos no site da Câmara de Vereadores uma consulta pública que foi amplamente divulgada pela imprensa e levada à sociedade através de entidades como a Delegacia Regional de Ensino, do Conselho das Entidades Sindicais de Piracicaba, que representa mais de 150 mil trabalhadores, e de outras entidades instituídas e organizadas da cidade. Esse esforço coletivo fez com que mais de 180 sugestões chegassem ao Legislativo. Ao mesmo tempo que a gente recebia as informações, os cidadãos tomavam contato com as ações que nós já desenvolvíamos e que eram pouco organizadas e propagadas. Entre as sugestões, muitas tratavam justamente da necessidade da Câmara migrar parte das suas ações de comunicação do ambiente off para o online. Já vínhamos de uma abertura total de informações, transformando o relacionamento da casa com a sociedade, tratando temas que mais chamavam a atenção, principalmente dos ativistas digitais, como, por exemplo, licitações, gastos, investimentos, orçamentos. Fizemos tudo isso de forma clara, com uma linguagem mais acessível, mais compreensiva. Levamos às redes e aos canais de comunicação da casa um volume de informações muito significativo em relação ao seu funcionamento. Muitas vezes esse material não tinha vínculo direto com projetos em tramitação na casa, mas na maioria das vezes sim, eles estavam alinhados com os fatos que estavam aqui em tramitação. Criamos ações como a que mostro agora. Este infográfico ensina a população como participar de uma audiência pública. Todas as vezes que temos uma audiência pública na casa, esse infográfico volta ao destaque do site, vai para as redes sociais, convidando as pessoas a participar. Também criamos muitos vídeos que falam sobre como participar da Câmara, como da Tribuna Popular.
A Tribuna Popular é uma ferramenta em que até 3 cidadãos podem participar das reuniões ordinárias, de 7 a 10 minutos, tratando um assunto do seu interesse. Essa inscrição é livre e muito facilitada. Do segundo semestre de 2017 a abril de 2019, aconteceu a maturação do projeto Parlamento Aberto, hoje em plena execução e que tem a inovação e tecnologia como um de seus pilares. A comunicação é o ponto comum entre todos os pilares, além da inovação em tecnologia, a transparência pública, a participação popular e a educação para a cidadania. O uso estratégico das ferramentas digitais, das redes sociais, entre eles o canal de WhatsApp, o perfil do Parlamento Aberto criado no Instagram, dos canais de departamento de comunicação do YouTube, fizeram crescer em 118% de 2018 a 2019 o acesso ao nosso site. E o site foi o nosso canal digital escolhido para ser potencializado nas redes sociais. E por quê? Aqui é importante que a gente faça esse destaque. Pode ser que mais à frente, até pela característica de dinamismo da comunicação, seja preciso rever essa decisão. Mas hoje, o uso digital tem esse objetivo central: continuar atraindo o internauta ao ambiente do site da Câmara de Vereadores e não esgotando a relação na rede social pela qual o cidadão teve contato com a casa. Isto porque é no site que conseguimos perseguir, no aspecto da comunicação, os objetivos do Parlamento Aberto. É no site que está a origem do que será divulgado nas redes sociais. Por exemplo, a cobertura da fala do cidadão que ocupou a Tribuna Popular, o conteúdo didático que ensina como participar de uma audiência pública, como tramita um projeto, como a população pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Assim como não poderia deixar de ser, e com todos os critérios para que não se conote uma promoção pessoal aos vereadores, nós divulgamos as atividades parlamentares originadas em proposituras, sejam elas uma indicação, um requerimento, um decreto legislativo, um projeto de lei, uma emenda à lei orgânica, ou um decreto legislativo, por exemplo, que possa ter proposto uma semana de debate sobre a violência contra a mulher, por exemplo. O site é a origem de toda essa informação que será levada à rede social e é o chamariz que trará esse cidadão para dentro do nosso site, num ciclo virtuoso e muito positivo para a formação da imagem da Câmara de Vereadores. Traçado todo este cenário, o que temos hoje é a Câmara completamente inserida nos meios digitais. Como exemplo disso, posso citar algumas iniciativas. Nossas reuniões ordinárias, com tradução em Libras, como parte de um projeto derivado do programa Parlamento Aberto, o projeto Câmara Inclusiva. Audiências públicas com interação dos cidadãos via chat do Facebook, com respostas às perguntas pertinentes ao tema, criando interatividade e buscando uma janela de participação cidadã. Lista de transmissão do WhatsApp, com cadastro via site oficial da Câmara, por onde o cidadão recebe informações institucionais da Câmara de Vereadores. Perfil do Parlamento Aberto no Instagram. É importante destacar que por que nós não criamos o perfil da Câmara de Vereadores? Nós entendemos que o programa Parlamento Aberto é um produto que agregou valor à Câmara de Vereadores e neste momento ele tem sido eficaz no sentido de atrair com mais simpatia os internautas a participar do dia a dia da Câmara. Perfil da Escola do Legislativo no Instagram, por onde o cidadão pode fazer a inscrição para os cursos, saber da programação, da agenda de atividades da Câmara de Vereadores. Perfil da TV Câmara no Instagram, onde a população conhece os bastidores das produções da TV Câmara. Lives diárias do perfil do Parlamento Aberto no Instagram, que neste momento tem se pautado pela pandemia do Covid, mas após esse período elas terão continuidade, trazendo um novo público a participar da Câmara de Vereadores. Interação direta com os cidadãos durante as reuniões ordinárias. Produção de conteúdos temáticos para YouTube e redes sociais. Por exemplo, sobre o plano diretor, orçamento público, fóruns, acessibilidade, Covid-19, funcionamento da Câmara, todos os materiais com interpretação em Libras. Por fim, as redes digitais hoje para o Departamento de Comunicação da Câmara de Vereadores de Piracicaba ampliam sua participação no tempo de ocupação dos servidores, dos estagiários do setor de jornalismo, hoje todos cursando gestão em mídias sociais, e também amplia o interesse da população que tem respondido com maior interatividade e interesse pelas atividades institucionais.